Capítulo 20. Jump. Jump era a capital do Reino da Montanha e é a mais antiga do que Torre do Cervo, da mesma forma que a linhagem governante do Reino da Montanha é mais antiga do que a Casa Visionária. Enquanto a cidade, Jump está tão distante do estilo da cidade fortaleza de Torre do Cervo quanto os monarcas visionários são diferentes dos guias filósofos da linhagem de sacrifício que governa as montanhas. Não existe nenhuma cidade permanente como as que conhecemos. Há poucas construções permanentes. Em vez disso, ao longo das ruas cuidadosamente planejadas e delimitadas por jardins, há espaços por onde o povo nômade das montanhas pode ir e vir. Existe um espaço destinado ao mercado, mas os mercadores migram num desfile que tem paralelo com o das estações. Uma vintena de tendas pode brotar da noite para o dia e os seus habitantes aumentarão a população de Jump durante uma semana ou um mês para desaparecerem sem deixar rastro quando a visita e os negócios terminarem. Jump é uma cidade de tendas em permanente mudança, povoada pelo vigoroso povo que habita os espaços abertos das montanhas. As casas da família real e dos companheiros que decidem permanecer com ela ao longo de todo o ano não se parecem em nada com os nossos castelos e palácios. As habitações deles centram-se em grandes árvores ainda vivas, com troncos e ramos pacientemente puxados ao longo de décadas para fornecer uma estrutura à construção. Esta estrutura viva é depois envolvida num tecido feito com fibras de casca de árvore e reforçada com uma treliça. Assim, as paredes podem tomar as formas suavemente curvas de um botão de tulipa ou da cúpula de um ovo. Um revestimento de argila espalhado sobre a camada de tecido e é por sua vez pintado com uma tinta brilhante e resinosa nos tons brilhantes que o povo da montanha aprecia. Algumas paredes são decoradas com criaturas imaginárias ou com padrões, mas a maioria é deixada simples. Predominam os púrpuras e amarelos, de modo que chegar à cidade que cresce à sombra das grandes árvores da montanha é como chegar a uma plantação de açafrão na primavera. Em volta dessas casas e na interseção das estradas daquela cidade nômade ficam os jardins. São todos únicos. Podem se centrar num toco com uma forma invulgar, num arranjo de pedras ou num pedaço gracioso de madeira. Podem conter ervas odoríferas, flores de cores vivas ou qualquer combinação de plantas. Um jardim digno de nota tem no coração uma fonte borbulhante de água fumegante. Ali crescem plantas com folhas carnudas e flores de odores exóticos, indígenas de algum clima mais quente, para ali trazidas a fim de deleitar os habitantes das montanhas com o seu mistério. É frequente que os visitantes deixem presentes nos jardins quando partem. Uma escultura de madeira, uma graciosa vasilha ou talvez apenas um arranjo de pedrinhas brilhantes. Os jardins não pertencem a ninguém e todos cuidam deles. Em Jump, também é possível se encontrar fontes termais, algumas com água capaz de escaldar um homem, outras com um mero calor borbulhante. Essas fontes foram confinadas tanto como banhos públicos como para servirem de fonte de calor em alguma das habitações menores. Em cada construção, em cada jardim, ao virar cada esquina, o visitante encontra as austeras beleza e simplicidade de cor e forma que são o ideal da montanha. A impressão a impressão geral com que se parte de tranquilidade e alegria no mundo natural. A simplicidade que ali é escolhida para a vida pode levar o visitante a questionar a vida que escolheu. Era noite. Pouco me recordo além de que essa noite se seguira a dias de dor. Movi o bastante e dei mais um passo. Ouvi de novo o bastão. Não estávamos avançando depressa. Um turbilhão de flocos de neve no ar cegava mais do que a escuridão. Não conseguia me afastar do vento rodopiante que os transportava. Olhos de noite desciam um caminho lento à minha volta, guiando os meus passos hesitantes como se isso pudesse me apressar. De tempos em tempos ele gania ansioso. Tinha o corpo tenso de medo e cansaço. Cheirava a fumaça de madeira e a cabras. Não para atraí-lo, irmão, mas para ajudá-lo. Lembre-se disso. Precisa de alguém com mãos. Mas se eles
tentarem lhe tratar mal, basta que me chame e eu virei. Não estarei longe. Não conseguia obrigar a minha mente a focar-se nos seus pensamentos. Sentia sua amargura por não poder me ajudar e o medo de estar me levando para uma armadilha. Pensei que tivéssemos discutido, mas não conseguia me lembrar no que eu estivera insistindo. Seja que fosse, hoje de noite ganhara, simplesmente em virtude de saber o que queria. Os meus pés escorregaram na neve endurecida da estrada e caí de joelhos. Olho de noite sentou-se ao meu lado e esperou. Tentei me deitar, e ele pegou o meu pulso com a boca. Puxou com suavidade, mas a coisa nas minhas costas rebentou em chamas súbitas. Fiz um barulho. Por favor, irmão. Há cabanas adiante e luzes dentro delas. Fogos e calor. E alguém com mãos. Alguém que possa limpar o ferimento mal cheiroso que você tem nas costas. Por favor, levante-se. Só mais uma vez. Ergui a cabeça, pendente, e tentei ver. Havia alguma coisa na estrada, à nossa frente. Algo que fazia a estrada bifurcar-se e rodeá-la de ambos os lados. O luar prateado cintilava nessa coisa, mas não me deixava distinguir o que era. Pisquei com força, e a coisa transformou-se numa pedra esculpida, mais alta do que um homem. Não fora esculpida para ser um objeto, fora apenas alisada até tomar uma forma graciosa. Na sua base, ramificações ramosas e nuas lembravam matagais estivais. Um muro irregular de pedras menores a rodeava. Neve ornamentava tudo, sem que eu soubesse porquê. Aquilo me lembrava Catrigan. Tentei me levantar, mas não consegui. A meu lado, o olho de noite ganhou em agonia. Não consegui dar forma a um pensamento para acalmá-lo. Precisei de todas as minhas forças para me manter de joelhos. Não houve passos, mas senti um súbito aumento na tensão que vibrava no interior de olho de noite. Voltei a erguer a cabeça muito à minha frente, depois do jardim. Alguém se aproximava a pé através da noite. Alguém alto e esguio, envolto em pesados tecidos, com o capuz tão puxado para a frente que quase se transformava numa máscara. Observei a pessoa que se aproximava. A morte, pensei. Só a morte podia aproximar-se tão silenciosamente, deslizando tão suavemente por aquela noite gelada. Fuja! Fuja! Sussurrei a hora de noite. Não faz sentido deixar que ela leve nós dois. Fuja depressa! Surpreendentemente, ele me obedeceu, afastando-se em silêncio de mim. Quando virei a cabeça, não consegui vê-lo, mas senti que não estava longe. Senti sua força me deixando como se tivessem despido um casaco quente. Parte de mim tentou ir com ele, agarrar-se ao lobo e ser o lobo. Ansiei por deixar aquele corpo exaurido para trás. Se precisar, irmão, se precisar, não o afastarei. Desejei que ele não tivesse dito aquilo. Não tornava mais fácil resistir à tentação. Prometer a mim mesmo que não lhe faria aquilo, que se tivesse de morrer, morreria e o deixaria livre, e limpo de mim para esculpir a sua própria vida. Porém, à medida que o momento de morrer se aproximava, pareciam surgir tantas boas razões para quebrar essa promessa. O corpo saudável e selvagem, aquela vida simples, no agora chamavam por mim. A silhueta aproximou-se lentamente. Um grande arrepio de frio e dor me abalou, e podia ir até o lobo. Reuni o que restava das minhas forças para me desafiar. Aqui, coachei a morte. Estou aqui. Vem me levar, e que isto enfim termine. Ela me ouviu, via parar e permanecer rígida como que com medo, então se aproximou com uma presa súbita, fazendo rodopiar o manto branco no vento noturno. Parou ao meu lado, alta, esguia e silenciosa. Vim até você, sussurrei. De repente, ajoelhou ao meu lado, e eu vislumbrei o marfim esculpido no seu rosto ossudo. Passou os braços em volta de mim e me ergueu para me levar embora. A pressão do seu corpo nas minhas costas era uma agonia de dor. Desmaiei. O calor estava penetrando de novo em mim, trazendo consigo dor. Eu estava deitado de lado, rodeado por paredes, pois o vento batia no exterior como o oceano. Senti o cheiro de chá e de incenso, de tinta e de raparas de madeira e do tapete de lã sobre o qual jazia. Meu rosto ardia. Não conseguia parar com o tremor que me percorria, apesar de cada uma das suas ondas despertar a dor aguda nas minhas costas. Sentia as mãos e os pés latejando. Os nós dos cordões no seu manto estão congelados, ou cortados. Fique quieta agora. A voz era curiosamente gentil, como se não estivesse habituada a esse tom. Consegui abrir um olho. Eu estava deitado no chão. Meu rosto estava virado para uma lareira de pedra onde ardia um fogo. Alguém se debruçava sobre mim. Vi o brilho de uma lâmina aproximando-se da minha garganta, mas não consegui me mover. Sentia
movimentando-se para trás e para frente, e honestamente não soube dizer se me mordera a carne. Então senti o manto sendo levado para trás. Está congelada sua camisa, murmurou alguém. Quase pensei conhecer uma voz arfada. É sangue. Tudo isso é sangue congelado. O manto produziu um estranho som de rasgar quando se soltou. Então alguém se sentou no chão ao meu lado. Virei lentamente os olhos para cima, mas não consegui erguer a cabeça para ver um rosto. Em vez disso, vi o corpo esguio trajando um manto macio de lã branca. Mãos da cor de marfim antigo empurravam os punhos das mangas para cima. Os dedos eram longos e magros, os pulsos ossudos. Então, ele se levantou abruptamente para ir buscar alguma coisa. Durante algum tempo, fiquei só. Fechei os olhos. Quando os abri, havia uma larga vasilha de cerâmica branca ao lado da cabeça. Vapor erguia-se dela. Vapor erguia-se dela e senti o cheiro de salgueiro e a sorveria. Quieto, disse a voz, e por um momento uma daquelas mãos repousou reconfortantemente no meu ombro. Então senti um calor que se espalhava nas minhas costas. Estou sangrando de novo. Sussurrei a mim mesmo. Não, sou eu que estou molhando a sua camisa para soltá-la. Mais uma vez a voz era quase familiar. Fechei os olhos. Uma porta se abriu e fechou, e uma rajada de ar frio passou flutuando por mim. O homem ao meu lado fez uma pergunta. Senti-o a erguer os olhos. Você podia ter batido, disse ele com uma severidade fingida. Voltei a sentir a água quente escorrendo pelas minhas costas. Até alguém como eu ocasionalmente tem outros convidados. Pés atravessaram a sala depressa até mim. Alguém se abaixou num momento fluido até o chão ao meu lado. Vi as saias dobrando-se quando ela se sentou. Uma mão afastou meu cabelo do rosto. Quem é ele? Sagrado? Furado? Havia um humor amargo na voz dele. Se quer falar de furos, devia falar dele, não de mim. Aqui, veja as costas dele. Então falou mais baixo. Quanto a quem ele é, não faço ideia. Ouvia prender a respiração. Tudo isso é sangue? Como ele ainda está vivo? Vamos aquecê-lo e limpar o sangue. Então puxou as luvas e as tirou das minhas mãos. Ah, pobres mãos. Com os dedos todos pretos nas pontas, exclamou, horrorizada. Isso era algo que eu não queria ver, nem saber. Abri mão de tudo. Durante algum tempo, pareceu que eu era de novo um lobo. Percorri uma aldeia que não era familiar, alerta por causa de cães ou de alguém que andasse por perto. Mas tudo era silêncio branco e neve caindo na noite. Descobri a cabana que procurava e caminhei em volta dela, mas não me atrevi a entrar. Passado algum tempo, pareceu que eu fizera tudo o que podia a respeito de alguma coisa. Então fui caçar, matei, comi, dormi. Quando abri os olhos de novo, a sala estava tomada pela luz pálida do dia. As paredes curvavam-se. A princípio pensei que os meus olhos não queriam entrar em foco, e então reconheci a forma de uma habitação da montanha. Lentamente fui percebendo os detalhes. Tapetes de lã grossos no chão, mobília simples de madeira, uma janela feita de pele oleada, numa prateleira. Duas bonecas juntavam as cabeças ao lado de um cavalo de madeira e de uma minúscula carroça. A marionete de um caçador estava pendurada a um canto. Em uma mesa havia pedaços de madeira pintada em cores brilhantes. Senti o cheiro de aparas recentes e de tinta fresca. Marionetes, pensei. Alguém estava fazendo marionetes. Eu estava deitado de barriga para baixo numa cama, com um cobertor por cima. Sentia-me quente. A pele do meu rosto e das mãos e pés ardia de forma desagradável, mas isso podia ser ignorado, pois a grande dor que me furava as costas tinha precedência. Minha boca não estava tão seca. Teria bebido alguma coisa? Parecia me lembrar de chá quente sendo derramado para dentro da minha boca, mas não era uma recordação sólida. Pés enfiados em chinelos de feltro aproximaram-se da minha cama. Alguém se debruçou e levantou o cobertor de cima de mim. Ar frio fluiu pela minha pele. Mãos hábeis moveram-se por mim, testando a área em torno do ferimento. Tão magro. Se ele tivesse mais carne, diria que tinha mais chances, disse uma voz de velha com tristeza. Ele vai ficar com todos os dedos do pés e das mãos? Uma voz de mulher próxima. Uma mulher jovem, não conseguia vê-la, mas ela estava perto. A outra mulher debruçou-se sobre mim. Manuseou-me as mãos, dobrando os dedos e beliscando as pontas. Estremeci e tentei debilmente afastá-los dela.
Se sobreviver, ficará com os dedos, disse ela, de uma forma que não era dura, mas factual. Ficarão doloridos, pois ele tem de se livrar de toda a pele e carne que estavam congeladas. Não estão muito ruins por si só. O que pode matá-lo é a infecção nas costas. Alguma coisa dentro daquela ferida, uma ponta de flecha e parte da haste, ao que parece. Não pode tirá-la? Mão de Marfim falou, de algum ponto da sala. Facilmente, respondeu a mulher. Percebi que ela estava falando a língua de cervo com o sotaque da montanha. Mas ele com certeza sangrará e não lhe resta muito sangue de que possa se separar. E a podridão que tem na ferida pode espalhar-se pelo sangue fresco fluindo para envenenar o corpo todo. Suspirou. Gostaria que John ainda estivesse viva. Ela conhecia muito bem esse tipo de coisa. Foi ela quem arrancou do príncipe Rusk a flecha que lhe tinha perfurado o peito. O ferimento borbulhou com o próprio sopro da vida do príncipe, e mesmo assim, ela não deixou que ele morresse. Não sou tão boa curandeira como ela era, mas tentarei. Mandarei a minha aprendiz com um unguento para as mãos, pés e rosto. Esfreguem bem a pele dele com um unguento todos os dias e não tenham receio por causa da queda de pele. Quanto às costas, temos de manter ali uma cataplasma de extração para sugar os venenos o melhor que pudermos. Precisam lhe dar tanto de comer e beber quanto ele conseguir lhe ingerir. Deixem-no repousar, e daqui a uma semana puxaremos aquela flecha para fora, esperando que ele tenha reunido as forças para sobreviver. Geoffron, conhece alguma boa cataplasma de extração? Uma ou duas. Farelo e erva coalheira é uma boa, sugeriu ela. Servirá bem. Gostaria de poder ficar e cuidar dele, mas tenho muitos outros para tratar. Como disseram, foi atacado ontem à noite. Chegou uma ave com notícias dizendo que muitos foram feridos antes de os soldados serem repelidos. Não posso cuidar de um e abandonar muitos. Tenho de deixá-los nas suas mãos. E na minha cama, disse Mão de Marfim em tom de lamento. Ouvi a porta fechando-se atrás da curandeira. Esperei mais profundamente, mas não encontrei forças para falar. Atrás de mim ouvi o homem andando pela cabana, os pequenos ruídos da água sendo despejada e da louça sendo movida. Passos se aproximaram. Parece que ele está acordado, disse Geoffron em voz baixa. Parece que ele está acordado, disse Geoffron em voz baixa. Fiz um pequeno aceno contra o travesseiro. Então tente lhe enfiar isto no estômago, sugeriu Mão de Marfim. Depois deixe-o descansar. Eu volto com um farelo de erva coalheira para sua cataplasma. E roupa de cama para mim, já que suponho que ele terá de ficar aqui. Uma bandeja foi passada por cima do meu corpo e surgiu no meu campo de visão. Havia nela uma tigela e uma taça. Uma mulher sentou-se ao meu lado. Não consegui virar a cabeça para ver o rosto, mas o tecido da sua saia eram de produção montanhesca. A sua mão tirou um pouco do conteúdo da tigela e levou à minha boca. Bebi o líquido com cautela. Algum tipo de caldo, vindos da tigela, os cheiros de camomila e valeriana pairaram no ar. Ouvi uma porta abrindo-se e depois fechando-se. Senti uma lufada de ar frio que atravessou o quarto. Outra colherada de caldo. Uma terceira. Onde? Consegui dizer. O quê? Perguntou ela, inclinando-se mais. Virou a cabeça e olhou para baixo para meu rosto, olhos azuis, próximos demais dos meus. Disse alguma coisa? Recusei-o a colher. De repente, comer era um esforço demais, embora o que eu comera tivesse me dado ânimo. A sala pareceu mais escura. Da vez seguinte que acordei, a noite estava cerrada à minha volta. Tudo era silêncio, fora o velado crepitar de um fogo na lareira. A luz que ele lançava era vacilante, mas o suficiente para me mostrar o quarto. Senti-me febril, muito fraco e terrivelmente sedento. Havia um copo de água numa mesa baixa próxima da minha cama. Tentei alcançá-lo, mas a dor nas costas me parou o movimento do braço. Senti as costas retesadas com a ferida inchada. Qualquer movimento despertava a dor. Água, proferi, mas a secura na minha boca transformou o pedido num sussurro. Ninguém se aproximou. Perto da lareira, meu anfitrião preparara para si um catre. Dormia como um gato relaxado, mas com a aura de constante prudência que eles apresentam. A cabeça apoiava-se no braço estendido e o fogo lhe dava a silhueta. Olhei-o, o coração deu uma cambalhota no peito. Ele tinha cabelo alisado para trás e lambido contra o crânio, confinado a uma trança única, descobrindo-lhe os limpos traços do rosto. Sem expressão imóvel, parecia uma máscara cinzelada. O último vestígio de juventude fora destruído a fogo, deixando apenas os planos limpos
das faces magras, testa alta e longo nariz reto. Tinha os lábios mais estreitos e o queixo mais firme do que eu recordava. A dança da luz da lareira lhe emprestava cor ao rosto, manchando-lhe a pele branca com o seu âmbar. O bobo crescera durante o tempo que passáramos separados. Parecia mudança demais para 12 meses e, no entanto, aquele ano fora mais longo do que qualquer outro da minha vida. Durante algum tempo, limitei-me a ficar olhando para ele. Seus olhos se abriram lentamente, como se eu tivesse falado com ele. Durante algum tempo, os seus olhos se abriram lentamente, como se eu tivesse falado com ele. Durante algum tempo me encarou de volta sem uma palavra. Então franziu a testa. Sentou-se lentamente e eu vi que ele era realmente de marfim, com o cabelo da cor de farinha acabada de ser moída. Foram os olhos que pararam meu coração, e a língua capturaram a luz da lareira, amarelos como os de um gato. Por fim, encontrei fôlego. Bobo, suspirei com tristeza. O que lhe fizeram? A minha boca, ressequida, quase não conseguiu dar forma às palavras. Estendi a mão para ele, mas o movimento repuxou os músculos das costas e senti o ferimento se abrir de novo. O mundo inclinou-se e deslizou para longe. Segurança. Essa foi a primeira sensação clara. Veio da suave tepidez da roupa de cama lavada, da fragrância herbácea da almofada por baixo da minha cabeça. Algo, algo morno e ligeiramente úmido pressionava gentilmente meu ferimento e abafava sua pontada. A segurança me agarrava tão suavemente com as mãos frias que envolviam as minhas mãos queimadas pelo frio. Abri os olhos e a sala iluminada pela lareira entrou lentamente em foco. Ele estava sentado junto da minha cama. Havia nele uma imobilidade que não era repouso, enquanto fitava a sala escurecida para além de mim. Usava um manto simples de lã branca com um colarinho redondo. A roupa simples era um choque depois dos anos em que vira o vestido de retalhos. Era como ver uma marionete espalhafatosa despida da sua tinta. Então uma única lágrima prateada escorreu por uma das bochechas ao lado do nariz estreito. Fiquei espantado. Bobo. Desta vez a minha voz soou como um coacho. Os seus olhos saltaram instantaneamente para os meus e ele caiu de joelhos ao meu lado. A respiração ia e vinha, irregular na sua garganta. Pegou o copo de água e o levou à minha boca enquanto eu bebia. Então o colocou de lado para pegar a minha mão pendente. Falou suavemente enquanto fazia mais consigo do que comigo. O que eles me fizeram, Fitz? Deuses. O que fizeram com você? Para o deixar então marcado? O que me aconteceu para nem sequer reconhecê-lo apesar de eu ter carregado você nos braços? Os seus dedos frios desceram hesitantemente ao longo do meu rosto, percorrendo a cicatriz e o nariz quebrado. Debruçou-se de repente para encostar a testa à minha. Quando me lembro de como você era belo, suspirou entre os soluços e então ficou em silêncio. Senti-me escaldado pela sua lágrima tépida quando caiu no meu rosto. Endireitou-se de súbito, pigarreando. Enxugou os olhos com a manga, um gesto de criança que me comoveu ainda mais. Respirei mais fundo e me controlei. Você mudou, consegui dizer. Mudei? Imagino que sim. Como poderia não ter mudado? Pensei que você estava morto e que toda a minha vida havia sido em vão. E então agora, neste momento, receber de volta tanto você quanto o propósito da minha vida. Abri os olhos para você e pensei que meu coração pararia, que a loucura tinha finalmente tomado conta de mim. Então você disse que o meu nome. Então você disse o meu nome. Mudado, você disse? Mais do que capaz de imaginar, tanto quanto é óbvio que você mesmo mudou. Nesta noite, quase nem me conheço. Aquilo foi o mais próximo que eu estivera de ouvir o bobo balbuciar. Ele respirou fundo e a sua voz vacilou nas palavras seguintes. Por um ano acreditei que você estava morto. Fitz. Um ano inteiro. Não me largara a mão. Senti o tremor que o percorreu. Levantou-se de repente, dizendo: Nós dois precisamos de uma bebida. Afastou-se de mim, atravessando a sala escurecida. Crescera, mas em forma e não em tamanho. Duvidava de que fosse muito mais alto, mas o seu corpo já não era o de uma criança. Era tão magro e leve como sempre fora, musculoso, na maneira dos acrobatas. Trouxe uma garrafa tirada de um armário, 2 copos simples. Tirou a rolha de garrafa e sentiu o cheiro do calor do conhaque antes de ele o servir. Voltou para se sentar na minha cama e me oferecer um copo. Consegui envolvê-lo com a mão, apesar das pontas enegrecidas dos meus dedos. Ele pareceu ter recuperado parte da sua autoconfiança.
Olhou-me por cima da borda do corpo enquanto bebia. Do copo enquanto bebia. Levantei a cabeça e inclinei o meu ligeiramente para a boca. Metade do líquido foi derramada na minha barba, e me engasguei como se nunca tivesse bebido conhaque antes. Então eu senti correr pela minha barriga. O bobo sacudiu a cabeça enquanto me limpava suavemente o rosto. Eu devia ter dado ouvidos aos meus sonhos. Sonhei várias vezes que você estava a caminho. Era só isso que você dizia, no sonho. Estou a caminho. Mas em vez disso, acreditei tão firmemente que de algum modo falhara, que o catalisador estava morto. Nem sequer consegui ver quem você era quando levantei do chão. Pulpo, eu disse em voz baixa. Queria que ele parasse de falar. Queria simplesmente estar em segurança durante algum tempo e não pensar em nada. Ele não compreendeu. Olhou-me e deu o seu velho sorriso astuto de bobo. Ainda não compreende, não é? Quando recebemos a notícia de que você estava morto, de que Majestoso havia matado você, a minha vida terminou. Foi pior, de algum modo, quando os peregrinos começaram a chegar para me aclamar como profeta branco. Eu sabia que era o profeta branco, sei desde criança, tal como sabiam aqueles que me criaram. Cresci sabendo de que um dia viria para o norte ao seu encontro, e que nós dois colocaríamos o tempo no seu curso apropriado. Soube a vida inteira que faria isso. Não era muito mais do que uma criança quando parti. Sozinha, abri caminho até Torre do Cervo, em busca do catalisador que só eu reconheceria. E encontrei você, e o conheci, embora você não conhecesse a si mesmo. Observei o lento desenrolar dos acontecimentos e reparei no modo como você era sempre a pedrinha que desviava essa grande roda do seu antigo curso. Tentei lhe falar sobre isso, mas você não queria saber. Catalisador? Não você. Oh, não. Riu quase com amizade. Bebeu o resto do conhaque de um trago. Então levou o copo aos lábios. Beberiquei. Então se levantou para andar pela sala e depois parou para encher de novo seu copo. Voltou para junto de mim. Vi tudo chegar à beira instável da ruína, mas você estava sempre lá, a carta nunca antes usada, o lado do dado que nunca antes caíra para cima. Quando meu rei morreu, como eu sabia que tinha de morrer, havia um herdeiro para a linhagem visionária, e Fitz cavalaria o catalisador que mudaria todas as coisas de modo que um herdeiro ascendesse ao trono ainda estava vivo. Engoliu o conhaque, e quando falou, o odor da bebida dominava seu hálito. Fugi com Catrigan e a criança para nascer, de luto, mas confiante de que tudo aconteceria como devia. Porque você era o catalisador. Porém, quando recebemos a notícia de que estava morto, parou de repente. Quando tentou falar de novo, a sua voz se tornara espessa e perdera sua música. Isso fez de mim uma mentira. Como poderia ser o profeta branco se o catalisador estava morto? O que eu poderia predizer? As mudanças que podiam ter acontecido se você tivesse sobrevivido? E quem eu seria além de uma testemunha enquanto o mundo afundava mais e mais profundamente na ruína? Eu já não tinha um objetivo. A sua vida era mais de metade da minha, compreende? Era no entrelaçar dos nossos atos que eu existia. Pior, acabei por duvidar se alguma parte do mundo era realmente como eu achava que fosse. Seria eu realmente um profeta branco? Ou seria tudo apenas uma loucura peculiar, um auto-engano para consolar uma aberração? Durante um ano, Fitz, um ano, chorei o amigo que perdera e chorei pelo mundo que sem saber como condenara. Fracasso meu, tudo fracasso meu. E quando o filho de Catrican, a minha última esperança, chegou ao mundo imóvel e azul. O que poderia ser isso se não uma obra minha de alguma forma? Não, a palavra saltou de mim com uma força que eu não sabia que tinha. Boba vacilou, como se houvesse lhe batido. Sim, disse com simplicidade, voltando a pegar com cautela minha mão. Lamento. Devia ter compreendido que você não sabia. A rainha ficou devastada pela perda. E eu também, o herdeiro visionário. A minha última esperança é desfeita. Eu me mantivera de pé, dizendo a mim mesmo: bem, se a criança sobreviver e ascender ao trono, isso talvez seja o suficiente. Mas quando ela caiu de cama sem nada além de um bebê morto por todas as suas dores de parto, senti que toda a minha vida tinha sido uma farsa, uma fraude, uma peça maligna que me fora pregada pelo tempo. Mas agora, fechou os olhos por um momento. Agora eu encontro realmente vivo, de modo que eu vivo, e de novo, de súbito, acredito. Mais uma vez sei quem sou. E quem é meu catalisador? Solto uma gargalhada, sem sonhar com o modo como as suas palavras me congelavam o sangue.
Não tive fé. Eu, o profeta branco, não acreditei nas minhas próprias profecias. E, no entanto, aqui estamos, Fitz, e tudo ainda irá acontecer como estava destinado. De novo, inclinou a garrafa para encher o seu copo. A bebida, quando a serviu, era da cor dos seus olhos. Ele viu que eu o fitava e sorria com satisfação. Ah, você diz, mas o profeta branco já não é branco? Suspeito que é assim que as coisas ocorrem na minha espécie. Posso ganhar mais cor agora, à medida que os anos se passam. Fez um movimento de indiferença. Mas isso pouca importância tem. Já falei demais. Conte-me, Fitz, conte-me tudo. Como sobreviveu? Por que está aqui? Veracidade me chamou. Tenho de ir até ele. O bom me inspirou a ouvir as minhas palavras, não um arquejo, mas uma lenta inalação, como se absorvesse a vida de volta ao seu corpo. Quase brilhou de prazer com as minhas palavras. Então ele está vivo. Ah! Antes que eu conseguisse falar mais, ele ergueu as mãos. Devagar. Conte-me tudo, em ordem. Estas são as palavras que eu muito ansiei ouvir. Preciso saber de tudo. Tentei fazê-lo. As minhas forças eram poucas e por vezes me sentia sentado. Me sentia sendo levado pela febre, de modo que as palavras vagueavam e eu não conseguia me lembrar de onde abandonar a história do ano anterior. Cheguei à parte sobre a masmorra de Majestoso e depois consegui apenas dizer: ele mandou me espancar e me deixar passando fome. O rápido olhar que o bobo lançou no meu rosto marcado e o modo como afastou os olhos me disseram que compreenderam. Ele também conhecera o Majestoso bem demais. Quando esperou para ouvir mais, sacudiu lentamente a cabeça. Ele assentiu e então colocou um sorriso no rosto. Está bem, Fitz. Você está cansado. Já me disse o que eu mais ansiava ouvir. O resto pode esperar. Por ora, vou lhe contar sobre meu ano. Tentei escutar, agarrando minhas palavras importantes, guardando-as no coração. Havia tantas coisas que eu queria saber há tanto tempo. Majestoso suspeitara da fuga, Catrican regressara aos seus aposentos e descobrira que as suas provisões cuidadosamente escolhidas e embaladas haviam desaparecido, soviadas pelos espiões de Majestoso. Partira com pouco mais do que a roupa que vestia e um manto apanhado às pressas. Ouvi sobre o mau tempo que o bobo e Catrican enfrentaram na noite em que fugiram de Tui do Servo. Ela montara minha fuligem e o bobo batalhara como o teimoso ruivo ao longo de todos os 6 ducados, no inverno. Tinham chegado ao Lago Azul no fim das tempestades de inverno. O bobo o sustentara e ganhara sua passagem no navio, pintando o rosto e o cabelo e fazendo malabarismo pelas ruas. De que cor ele pintara a pele? De branco claro, era melhor. Escondera a perfeita pele branca que os espiões de Majestoso procurariam. Atravessaram o lago com poucos incidentes, passaram por olho de lua, penetraram nas montanhas. Catrican procurara imediatamente a ajuda do pai para descobrir o que acontecera para a cidade. Ele passara realmente por Jump, mas nada se soubera desde então. Catrican pusera batedores no seu rastro e até juntaram pessoalmente as buscas. Contudo, todas as suas esperanças haviam terminado em desgosto. A grande atitude nas montanhas. Ela descobrira o local de uma batalha. O vento e os carniceiros haviam feito o seu trabalho. Nenhum homem podia ter identificado, mas o estandarte do servo de veracidade encontrava-se lá. As flechas espalhadas e as costelas cortadas de um dos corpos mostravam que havia sido homens e não feras ou os elementos que os atacaram. Não havia crânios o suficiente para o número de corpos e os ossos espalhados tornavam o número de mortos incerto. Catrican agarrara-se à esperança até que fora encontrado um manto que ela se lembrava de ter embalado para a veracidade. Foram as suas mãos que bordaram o servo no emblema de Peyton. Por baixo encontrava-se uma pilha de ossos fragmentados em cima de vestes esfarrapadas. Catrican chorara a morte do marido. Regressara a Jumper para oscilar entre um pesar devastado e uma raiva fervente contra as tramas de Majestoso. A sua fúria se solidificara numa determinação em ver o filho de veracidade no trono dos 6 ducados e um reinado justo devolvido ao povo. Esses planos a haviam sustentado até que o filho nascera morto. O povo quase não a vira desde então, exceto por obter vislumbres dos passeios que dava pelos seus jardins gelados com um rosto tão imóvel como a neve que cobria os canteiros. Havia notícias maiores e menores para mim, misturadas no meio do relato do bobo. Fuligem e Ruivo estavam ambos vivos e saudáveis. Fuligem estava prenha do jovem garanhão, apesar da idade. Isso me fez sacudir a cabeça. Majestoso andava fazendo o possível para provocar uma guerra. Pensava-se que os bandos errantes de bandidos que agora atormentavam o povo das montanhas estavam a seu soldo.
Carregamentos de cereais que tinham sido pagos na primavera nunca foram entregues, e os comerciantes da montanha não obtiveram autorização para atravessar a fronteira com os seus artigos. Várias aldeias pequenas próximas da fronteira dos 6 ducados haviam sido encontradas, saqueadas e queimadas, sem sobreviventes. A fúria do rei Eyot, lenta para despertar, encontrava-se agora em uma brasa branca. Embora o povo das montanhas não tivesse um exército regular propriamente dito, não havia um habitante que não pegasse em armas a uma palavra do seu sacrifício. A guerra era iminente. Ele ouvira histórias sobre paciência, a senhora de Torre do Servo, trazidas de forma errática pelo boca a boca, transmitida entre mercadores e por estes a contrabandistas. Ele fazia o possível para defender a costa de Torre do Servo. Ela fazia o possível para defender a costa de Torre do Servo. O dinheiro minguava, mas o povo da terra lhe dava aquilo que chamava de confiança da senhora, e ela dispunha dela o melhor que podia entre os seus soldados e marinheiros. Torre do Servo ainda não caíra, embora os salteadores tivessem agora acampamentos ao longo de toda a costa dos 6 ducados. O inverno acalmara a guerra, mas a primavera iria banhar a costa em sangue mais uma vez. Algumas das fortalezas menores falavam de tratados com os navios vermelhos. Alguns pagavam abertamente tributo na esperança de evitar forjamentos. Os ducados costeiros não sobreviveriam outro verão. Era o que Breu dizia. A minha língua manteve-se silenciosa enquanto o bobo falou dele. Viera Jump por meios secretos no auge do verão, disfarçado como um velho vendedor ambulante, mas se apresentara à rainha quando chegara. O bobo ouvira nessa ocasião. A guerra combina com ele, observou o bobo. Anda por aí como um homem de 20 anos, usa uma espada na cintura e há fogo nos seus olhos. Ficou feliz por ver a barriga dela inchada com o herdeiro visionário. E conversaram ousadamente sobre o filho de veracidade no trono, mas isso foi no auge do verão. Suspirou. Agora, ouvi dizer que regressou. Creio que foi porque a rainha lhe enviou notícias sobre seu natimorto. Ainda não consegui vê-lo. Não sei que esperança pode nos oferecer agora. Sacudiu a cabeça. Tem de haver um herdeiro para o trono de visionário, insistiu. Veracidade tem de arranjar um herdeiro. Do contrário, fez um gesto de impotência. Por que não majestoso? Um filho do seu ventre não seria o suficiente? Não. Os olhos do bobo perderam-se ao longe. Não. Posso lhe dizer isso com bastante certeza. Com bastante clareza, mas não posso dizê-lo por quê. Apenas que, em todos os futuros que vi, ele não produz filhos. Nem sequer um bastardo. Em todos os tempos, reina como o último visionário e anuncia as trevas. Um arrepio passou por mim. Ele ficava muito estranho quando falava de tais coisas, e as suas palavras estranhas haviam me trazido à mente outra preocupação. Havia das 2 mulheres, uma menestrel, Esporana e uma velha peregrina, Panela, vinham para cá. Panela disse que procurava o profeta branco. Não me passou pela cabeça que pudesse ser você. Ouviu alguma coisa sobre elas? Terão chegado à cidade de Jump? Ele sacudiu lentamente a cabeça. Ninguém veio em busca do profeta branco desde que o inverno se fechou sobre nós. Interrompeu-se, lendo a preocupação no meu rosto. Claro, não fico sabendo de todos que vêm até aqui. Elas podem estar em Jump, mas nada ouvi dizer sobre 2 mulheres como essas, acrescentou com relutância. Os bandidos caem agora sobre quem viaja pelas estradas. Talvez tenham sido atrasadas. Talvez estivessem mortas. Tinham voltado por mim, e eu as mandara continuarem sozinhas. Fitz? Eu estou bem, bobo. Um favor? Já não estou gostando desse tom. O que é? Não diga a ninguém que estou aqui. Não diga a ninguém que estou vivo. Por enquanto. Ele suspirou. Nem mesmo a Catrocan, para lhe dizer que Veracidade ainda vive? Bobo. Aquilo que eu vim fazer, pretendo fazer sozinho. Não quero criar nela falsas esperanças. Já suportou uma vez a notícia da morte dele. Se conseguir trazê-lo de volta para ela, então haverá tempo suficiente para verdadeiro regozijo. Sei que estou pedindo muito, mas deixe que eu seja um estranho que você está ajudando. Mais tarde posso precisar da sua ajuda para a obtenção de um velho mapa nas bibliotecas de Jump. Mas, quando partir daqui, quero ir sozinho. Acho que esta demanda será levada a cabo discretamente. Afastei os olhos dele e acrescentei. Deixe que Fitz Cavalaria permaneça morto. No geral, é melhor assim. Certamente você, pelo menos, verá Breu? Ele estava incrédulo. Nem mesmo Breu deve saber que sou vivo. Fiz uma pausa, perguntando a mim mesmo o que enfureceria mais o velho.
que eu estivesse tentando matar majestoso quando ele sempre o proibia, ou que tivesse transformado o empreendimento numa atrapalhada tão grande. Esta demanda deve ser só minha. Observei-o e vi uma aceitação relutante no seu rosto. Voltou a suspirar. Não irei dizer que concordo completamente com você, mas não diria a ninguém quem você é. Soltou uma pequena gargalhada. A conversa esmoreceu entre nós. A garrafa de conhaque estava vazia. Ficamos reduzidos ao silêncio, fitando-nos ebriamente. A febre e o conhaque ardiam em mim. Eu tinha coisas demais em que pensar e era pouquíssimo que eu podia fazer quanto a todas elas. Se permanecesse muito imóvel, a dor nas minhas costas se reduziria a um latejar rubro. Mantinha o mesmo ritmo do bater do meu coração. É uma pena que você não tenha conseguido matar majestoso, observou de súbito o bobo. Eu sei. Eu tentei. Como conspirador e assassino, sou um fracasso. Ele encolheu os ombros. Nunca foi realmente bom nisso, sabia? Havia em você uma ingenuidade que não se deixava manchar por fealdade alguma, como se nunca tivesse realmente acreditado no mal. Era isso o que mais me agradava em você. O bobo oscilava ligeiramente na cadeira, mas endireitou-se. Foi disso de que tive mais saudades quando você morreu. Sorri totalmente. Há pouco achei que tivesse sido a minha grande beleza. Durante algum tempo, o bobo apenas olhou para mim, então afastou o olhar e falou em voz baixa. Injusto. Se eu não tivesse fora de mim, nunca teria proferido essas palavras em voz alta. Enfim. Fitz. Olhou-me e sacudiu a cabeça com amizade. Falou sem zombaria, transformando-se quase num estranho. Metade da beleza talvez viesse do fato de você estar tão inconsciente dela, ao contrário de majestoso. Ora, eis aí um homem bonito, mas ele sabe bem demais o que é. Você nunca o vê com o cabelo desgrenhado ou o vermelho do vento nas bochechas. Durante um momento, senti-me extremamente desconfortável. Então disse: Nem com uma flecha nas costas, nem com uma flecha nas costas, o que é uma pena. E nos entregamos ao riso todo que só os bêbados compreendem. Mas o riso despertou a dor nas minhas costas e a levou a uma intensidade penetrante. E um momento depois eu arquejava em busca de fôlego. O bobo levantou-se mais firme sobre as pernas do que eu esperara para me atirar das costas um saco de alguma coisa que pingava e substituí-lo por outro quase desconfortavelmente quente, vindo de uma vasilha que se encontrava sobre a lareira. Feito isso, agachou-se de novo a meu lado. Olhou-me diretamente nos olhos, como se os meus olhos amarelos, tão difíceis com os seus olhos amarelos tão difíceis de ler como foram os que não possuíam cor. Colocou uma longa mão fria no meu rosto e então afastou gentilmente meu cabelo dos olhos. Amanhã, disse-me ele com gravidade, seremos de novo nós, o bobo e o bastardo, ou o profeta branco e o catalisador, se preferir. Teremos de assumir essas vidas, por menos que gostemos delas, e cumprir tudo aquilo que o destino decretou para nós. Mas, por enquanto, por ora, só entre nós e por nenhuma outra razão a não ser a de ser eu e você ser você, digo-lhe isto. Estou satisfeito por você estar vivo. Vê-lo respirando me devolve o ar aos pulmões. Se tem de haver outra pessoa a quem o meu destino se entrelaça, estou contente que seja você. Então se inclinou para frente e, por um instante, encostou a testa na minha. Depois soltou um pesado suspiro e afastou-se de mim. Vou dormir, rapaz, disse, numa imitação razoável da voz de Breu. O amanhã chega cedo. E temos trabalho a fazer. Soltou uma gargalhada irregular. Temos um mundo a salvar, você e eu.